Oi, gente, bem-vindos ao canal Papo Humano. E hoje a gente está aqui, eu, Prímula, com as terapeutas Fabiana e Alessandra, para a gente falar um pouquinho hoje de aceitação, esse desejo de aceitação que a gente tem. E que na vida adulta, ele acaba refletindo de como a gente quer que os nossos chefes, na vida profissional, a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho, se destacar nos colegas, na nossa própria família. Esse desejo que a gente tem que estar sempre ser aceito, ser amado, né? E da onde que vem isso? Por que que a gente tem essa ânsia louca dessa aprovação, dessa aceitação? E para começar, passo a bola para a Fabiana, para a gente começar, a gente se aprofundar nisso um pouquinho. Vamos lá, Fabi, como é que é para você? Bom, vou abrindo o tema pela infância, que é onde começamos a querer nos sentir validados, tanto pelos nossos pais ou cuidadores, e aí a gente começa a perceber, a entrar nesse mundo da aprovação. Tudo que é do externo, né? E aí a gente começa a entender e olhar muito para isso. E que isso nos afeta, né? A gente não se sente tanto validado. E a gente altera. E a gente acaba mudando também nosso modo de ser, aquela nossa essência, aquele nosso ponto. E aí que dentro desse contexto que a gente identifica como familiar, na escola e etc., a gente já começa a entender ali que tem alguma coisa que a gente precisa modificar, porque a gente acha que a gente não vai ser aceito, a gente acha que a gente tem que ser diferente do que a gente é. E aí que a gente começa a fugir realmente da nossa própria essência. E um caso, um exemplo que é da infância é a timidez, né? Que ela vem por vários fatores, mas também pela identificação, né? Que é o nosso tema aqui, de desejo de ser aprovado. Então, é aquela coisa que a criança ela começa a se julgar, não está de acordo, inadequada. E aí, essa questão desse desejo, desse julgamento alheio, ela vem de uma previsão de uma reprovação do externo, ela já se acha reprovada. Então, o que ela faz? Ela se retrai, ela se fecha. Aonde que vem a timidez de muitas crianças, né? Porque ela já prevém como se fosse uma previsão da reprovação. E então, ela, para não se sentir reprovada, ela se fecha, se retrai. É aquela criança mais quieta, aquela criança mais no seu mundinho, e que você vê que tem alguma coisa ali. Então, talvez ela comece a observar outras crianças e perceber que ela não tem aquelas características das outras, né? E que aquela característica para ela é muito mais aceita do que ela mesma. Vamos lá, passa a É, bola para vocês. vamos lá. Para mim, isso é muito. Na infância nunca foi perceptível. Só depois da vida adulta, que aí a gente começa a se observar e a gente busca, porque o caminho, apesar dele começar na infância, ele nunca é identificado lá, é muito difícil, né? Talvez hoje nós, adultos, com esse olhar, a gente facilite isso para as nossas crianças, mas já na nossa época não era, né? Então, assim, e o que me deu conta? Mesmo, eu sempre me senti segura, minha vida sempre foi fluida, as coisas sempre aconteceram, mas por trás dessa segurança, sempre tinha um desejo de aprovação. Porque assim, tudo funcionava. Eu realmente me sentia muito segura. Só que chegou uma hora, lá pelos 30 e poucos, que eu entendi que eu precisava um pouquinho mais. E eu comecei a ter desejos que eu considerava infantil, que a minha cabeça não entendia. Por exemplo, eu precisava que o meu chefe me aprovasse, eu precisava fazer um trabalho, precisava receber um elogio um pouquinho mais, ficava com ciúminho quando o fulano recebia mais que o outro. Aí eu falei assim, pô, isso não é coisa de adulto, né? Aí você começa, eu sempre gostei desse autoconhecimento, assim, alguma coisa está estranho. Ciúme entre irmãos depois de adulto, ou esperar mais coisas do meu marido, né? E é isso aí, comecei a fazer, a ir atrás disso, para entender, assim, mas como assim? Se eu me sinto segura, dona de mim, por que que onde é que está essa aprovação? Que desejo é esse? Eu acho que hoje, teoricamente, assim, eu consigo entender dessa maneira. A gente é moldado na infância, como bem a Fabi falou. E aí a gente aprende, você faz uma vez, você recebe o amor dos seus pais, ou de seus cuidadores, ou de quem te importa, você entende que aquilo é positivo, e aí você vai fazendo de novo. Só que às vezes você faz não porque você queria fazer, você faz por um acidente, você faz porque normal, a vida acontece, né? Você não faz de caso pensado, a gente não tem isso. E aí você vai lá e faz, por exemplo, sua mãe pediu para você, eu tenho um caso, eu tenho mais dois irmãos, né? Pediu para gente, faça isso para mim. Eu fui lá e fiz e recebi um baita elogio. Aí o meu sistema infantil
Nossa, se eu obedecer minha mãe, vai dar tudo certo. Eu vou ser a querida, você, ó, vai me amar. E aí eu começo a ser a obediente, que é o meu caso. Então, tudo foi reforçado para eu ficar quadradinha, a filha que obedece. E aí a gente desconecta da essência, que foi o que a Fabi falou. Eu não me permitia ser espontânea, não me permitia ser natural, não me permitia descobrir as coisas, não me permitia ser alegre demais, né? A famosa tentativa e erro, né, gente? Quando a gente está se descobrindo, né? Aqui Você não testa, concorda, né? Que não concorda, aqui diz não, aqui diz né? não, aqui quer ir contra, aqui tem opinião própria. Então você fica sempre flat, sempre em cima do muro, que é o meu caso, né? E aí, então isso foi muito forte para mim, né? Perceber isso. E aí eu entendi que é o que a maioria, né? Esse desejo de aprovação, ele é infantil. Na vida adulta, quando ele te machuca, quando você precisa que o outro te aprove, é porque você está desejando aquela resposta lá da infância. Não é, e quando a gente quer uma aprovação como adulto, uma aprovação madura, a pessoa fala: Não, prima, você fez, não tá legal. Aí você vai lá, volta, faz melhor, né? Você não fica magoadinho. E aí, É. quando é um magoadinho, é aquela aprovação infantil. Então, para mim, hoje está bem claro, né? Óbvio, né, gente? Todo dia é um dia, volta e meia a gente se pega fazendo as coisas, mas está muito mais consciente. Então, hoje eu consigo quando eu vejo que é aquela dorzinha, aquele mimimi, aí eu, deve ter uma dorzinha na infância. Aí você sossega e você vai lá dar uma olhada, né? Porque todo mundo recebe uma crítica. A gente não vai agradar todo mundo. E se, Exato. e quando a gente não agrada, se a pessoa tem o direito de falar que você não fez uma coisa legal, eu não preciso me doer com isso. Eu só preciso entender, né, de forma madura, adulta. Então, isso para mim hoje está bem nítido, assim, dá uma liberdade, dá um alívio, Uma leveza. uma leveza. E para você, Ale, como é tudo isso? Não, é muito interessante isso que vocês estão falando, porque exatamente assim, se você for olhar até na própria psicologia, a formação, né, do indivíduo, o que você vai se tornar, né, como um adulto, é muito do que você, das experiências que você vivencia enquanto criança, do muito que você tem ali na sua primeira infância, que é do 1 aos 7 anos de idade, né? E é exatamente nesse momento que você está se transformando como indivíduo, né? Porque o bebê, ele ainda acha que ele faz parte da mãe, né? Na questão da amamentação e tudo. E aí, quando ele começa a se dar conta de que ele é um indivíduo, né? Aí vem toda essa questão do comportamento dele, se ele é aprovado ou reprovado, né? E aí criam, a partir disso, que vai se moldando, né? E aí vai criando os pequenos traumas, né? Ou não, né? Ou tô de boa, tô bem com quem eu sou. Mas assim, se a gente for parar para pensar, é muito difícil estar todo mundo 100% de bem com o que você é, porque os traumas eles são inevitáveis, eles vão acontecer, né? E essa formação do indivíduo, ela dura né, até os 24 anos de idade, né? Então é muito tempo. E aí, fazendo um paralelo, né, com a minha, com o que você falou, com o que você trouxe de você, Prímula, e eu pensando na minha infância, para mim, a necessidade de aprovação do outro não veio tanto no sentido de corresponder às expectativas dos pais, de ser obediente e o pai elogiar. Para mim, na verdade, foi um pouco diferente, assim, porque eu sentia um certo abandono da minha mãe. Eu sentia que ela não estava presente, ou que ela não me dava bola, vamos dizer assim. E aí eu fui buscar nos outros, não só nela, fora, entende? Por exemplo, com professora, desde criancinha, né, ali de 7 anos. Aí eu comecei a ser a boa aluna, porque eu via que a professora aprovava, ela gostava, entendeu? E aí eu me sentia reconhecida. E aí eu comecei a fazer as coisas que as pessoas me davam indicação de que, ok, tá legal, está no bom caminho. E aí eu comecei a ser vista, porque aí eu queria ser vista, eu queria ser reconhecida, eu queria ser olhada.
porque eu não sentia esse olhar da minha mãe. E não é nada assim nem tão grave, né? A minha mãe nunca me abandonou, mas era assim como eu me sentia. Então, é isso que a gente precisa também fazer uma reflexão muito profunda. O autoconhecimento é muito importante para você se perceber, porque às vezes não é que a sua mãe se abandonou, ela foi Uhum. embora, não sei o quê, mas algumas coisas, algumas ações ali que aconteceram que para você emocionalmente você sentiu como um abandono, né? Então, para você reconhecer isso e superar e ter algum entendimento do porquê você tem algumas atitudes, como você fez, primo lá, opa, mas isso aqui não é coisa de adulto, né? Por que que eu tô tendo ciúme de um irmão, né? É muito importante você voltar lá, né? E Uhum. entender, conseguir fazer essa conexão, né? E se você não se perceber, você não vai chegar nessa conclusão e tratar ali o que precisa ser tratado, olhar para aquilo que precisa ser visto, né? E aí, uma outra coisa que eu estava refletindo muito sobre esse assunto, mas Uhum. por que que nós, como seres humanos, temos essa necessidade de aprovação? E aí eu fiz muito assim um vínculo com a questão de teorias de sobrevivência, né? Porque o que que acontece? E a psicologia também explica isso, né? Você, para o indivíduo, a gente tem que viver no coletivo, né? A nossa espécie sobreviveu vivendo no coletivo. E para que você possa sobreviver no coletivo, você tem que fazer parte de um grupo. E aí vem a sensação de pertencimento. Você tem que se sentir pertencente a algo, a um grupo, porque Uhum. isso vai estar vinculado à tua sobrevivência, né? Então, é algo assim que, independente se você quer sentir ou não, você vai sentir, porque é Instintivo, algo, né? é instintivo, É tá nos instintivo. nossos genes, tá na nossa espécie, né? Tá no Uhum. nosso DNA de desde sempre. Então, independente se você isso tá claro para você ou não, se você olha para isso ou não, você vai sentir isso. Em algum momento isso vai despertar em você porque você quer se sentir um indivíduo pertencente em função da sua própria sobrevivência, né? Então, isso é uma coisa muito importante. E aí, de que forma que você vai lidar com isso? Aí cabe, né, você se olhar, você se reconhecer e você lidar isso da melhor forma. E aí vem o que a Fabi falou, a questão da essência. Porque você pode ser pertencente, você pode se sentir pertencente fazendo parte de um grupo, mas você não precisa fazer isso de uma maneira externa, mecânica e fazendo o que os outros querem. E sim, com a sua essência, com o que você tem, com os seus talentos, com os seus dons naturais, Se enfim, aceitando, né? se aceitando exatamente. Então, a partir do momento que você se aceita, que você reconhece em você aquilo que você tem de melhor e que você pode contribuir com um grupo, você está pertencendo, né? Mas o problema é que nesse caminho a gente se perde e a gente acaba olhando para o externo e fazendo aquilo que a gente acha que a pessoa vai aprovar. E se a E aí gente, você se foge, se desconecta da tua é, essência. e se a gente desconecta, a busca é para sempre. A busca não acaba Exato. Não nunca, acaba nunca. porque você nunca vai achar fora. Exatamente. Exatamente. Você deve Você estar sempre vai. olhando para a infância, olhando para trás, achando que está no mesmo molde, no mesmo, sabe aquela coisa assim, então, no meu trabalho aqui agora, eu preciso fazer o que o meu chefe quer, para poder eu receber reconhecimento profissional, promoção e etc., e me destacar entre os demais, né? Uhum. Aí você começa assim. Aí dentro da sua família, no contexto geral, você também vai começar a ter uma posição diferente. O que essa família quer, espera de mim? Então eu vou Uhum. ser para poder realmente receber mais amor dessa família. E aí Uhum. por aí vai. Gente, e os amigos também, né? Você for ver, em tudo. Nas relações É, sociais, a de sociedade, de relacionamento, maneira geral, como um com todas as todo. pessoas que você convive, né? É. Exatamente. E a gente falou aqui da linha que a gente segue para receber esse amor, essa aprovação, sendo o correto, o bonzinho, o bom aluno, Exato. só que tem o lado, que aí vai para o lado da rebeldia, porque se você não recebe o mesmo amor, se você a mesma, vamos lá colocar no mesmo momento da infância, se tem um filho bonzinho,
e o outro não recebe essa aprovação porque ele não consegue, não faz parte dele, ou ele é mais conectado com ele só recebe atenção quando faz o quê? Quando é o pestinha da vizinhança, quando é o mau Ele, aluno. ele faz coisa para chamar atenção. Ele recebe, o amor dele vem através da bronca, da atenção, lá, né? Lá de É a novo, lá no atenção, comecinho. é a atenção Isso, recebida. é o amor, ele recebeu a atenção do cuidador dele, de quem é o mais importante para ele naquele momento, seja o professor, Exato. como a Ali falou, pai, mãe, né? E aí ele aí segue essa linha de ser o contraponto, né? Ou seja, nenhum dos dois tem certo e errado, nenhum dos dois é melhor ou pior, porque os dois Exato, machucam. Os dois machucam exato. Os muito, né? machucam, porque um não está na essência, né? A gente fica se moldando, né? A gente não é mais a nossa essência, quem a gente é, para poder agradar, né? O nosso meio. E o outro lado era pura essência e não Era, está né? agradando. É, Era, era. era. E Mas também talvez não agrada o meio. Também não Não, e agrada o talvez meio. Então, nos dois lados sofre. os Sofre dois por não lados ser, sofrem. sofre por exatamente, ser, ou na verdade também não conseguir também lidar e meio que aceitar também a essência do outro. Também tem isso, gente. exato. Entendeu? Então é tudo uma troca. E essa troca, às vezes, totalmente desalinhada por conta disso. E aí você vai querendo se aceitar e querendo. E ainda não aceitando o outro, né? Que não tem essa também, né? A gente não aceita. A gente, às vezes, não aceita nós mesmos e os outros. E fica nessa bagunça, nessa confusão. E na vida adulta é a fase pior, que a gente começa a entender que, assim, tem coisas que a gente tem que aceitar, coisas que não, isso é claro, né? E nós temos nossos limites, mas você vai vendo, assim, que tem uma forçação, parece que alguma coisa que te faça ter que aceitar, sabe? Por isso que a gente vê casos e casos de pessoas com problemas em casa, problemas de como é que fala? Violência doméstica, né? Porque elas acham que tem que aceitar, entende? Situações. Tá muito atrelada a muita coisa, mas você vai ver, tem esses ganchos, tem essas partes, entende? E aí você vai ver, assim, o que aquele marido me espera, sabe? Que eu seja uma pessoa submissa, uma mulher submissa? Ou o quê? Que a sociedade também que coloca muito em cima da gente, né? Como mulher, ainda ser submissa, né? Então, se você é de uma forma diferente, você é errada, então, você já não faz parte do pertencimento, como a Lê falou, desse contexto social, e esse contexto social é onde dita mais ou menos as regras de sobrevivência, e aí você se vê meio que fora de algumas partes, fora de alguns contextos, e fora do contexto social, que eu acho que é um contexto social que ele vem de uma massa do inconsciente coletivo, né? Que vai colocando ali para você como é que é, o que é uma boa pessoa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa esposa, uma boa profissional. exatamente, entende? Então aí você já se molda também. É inevitável, eu acho que a gente se moldar conforme o meio é inevitável. E eu acho correto, porque você vai vivendo e vai percebendo coisas que você deve ou não deve. Agora, a sua essência, ela não deve ser modificada, ela não deve ser alterada por conta disso, sabe? Então, é essa diferença de você perceber quem você é, o que você realmente gosta, sabe? Se você é uma pessoa um pouco mais nervosa, né? Dizer assim, eu sou, né? Assim, assumir. Se eu sou uma pessoa mais tranquila, eu sou mais tranquila. Porque outras pessoas vão dizer para você sempre ao inverso, né? Não, você tem que Porque ser você mais pode calmo. usar isso para alguma. É a forma com que você age. Você vai ter ação a partir daquilo ali. E aí, se Não, você começa a barrar, a dizer, não, eu não posso ser nervosa, aí você se perde, né? Porque não daí é a você não está essência. sendo você. Você não é a sua essência. E aí, Exato. outras pessoas falam, todo mundo vai dizer para você, mas você não pode ser nervosa assim, você não pode ser É, estressada, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. E aí você começa a entender aquilo, será que eu não posso mesmo? Será porque eu estou errada, então não estou certa. E aí isso tudo mexe muito inconscientemente, né? Às vezes a gente tem aquele baque e dá logo a resposta, eu sou assim mesmo, lá, 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 lá. Reativo, Mas né? é reativo, mas no fundo, você se questiona, você assim, poxa, mas eu não estou sendo aceita, né? As pessoas aqui não realmente É. eu tenho que mudar alguma coisa? E sim, tem também, é um exemplo assim muito abrangente, né? Porque, claro, tem alguma coisa aí que está te fazendo ser muito nervosa, dizer assim, né? Muito reativa a tudo, claro. Aí você tem que começar também a se perceber nisso. Mas se você tem uma essência um pouco mais enérgica, que eu quero dizer,
É essa energia, né? É sua, ela é sua. Você não vai ser igual a outra pessoa que é mais tranquila, que é mais calma. E aí você vê também que, no meu caso, que eu sou mais calma, sou mais tranquila, e muitas vezes vai descer boba. Muitas vezes eu ouvi da minha mãe, que a minha mãe é mais enérgica, né? Ela é totalmente oposto de mim. Então ela fala, descer boba, você não pode ser assim, né? Vai todo mundo montar em cima de você, e para lá. Então, eu pensei, ai, não, realmente eu não posso ser assim, porque realmente, nossa, eu tô passando de boba. É claro que eu tinha um limite ali, né? De realmente ceder demais. Tinha um limite que eu já estava querendo fazer coisas que não era para fazer, né? Que não era para me fazer, Sim. justamente porque eu estava entrando nessa zona de querer ser aceita de qualquer forma, né? E aí, com isso, a gente também é muito permissivo, né? Esse é o problema, a gente acaba sendo muito permissivo. Mas aí a questão é, não, mas eu sou tranquila. Peraí, eu sou tranquila, mas não posso ser permissiva. Então, são coisas totalmente distintas. São Diferentes, é coisas verdade. distintas. E essa aceitação, ela acaba, como você está falando da vida adulta, Fabi, ela vira que a gente não usa tanto aceitação, né? A gente acha é uma coisa muito vulnerável falar que você precisa da aprovação, da aceitação do É outro. como se. Mas a gente começou a falar de expectativa. E A aí gente eu acho que transformou confunde meio com submissão, expectativa. né? Eu acho que a gente confunde um pouco o termo aceitação com submissão, né? E submissão no nosso consciente coletivo é aquela mulherzinha, dona de casa, quietinha, que cuida Isso, dos filhos. Mas hoje exato. a submissão está em tudo quanto é lugar. Quando você baixa a cabeça fora do teu limite, ou como né, a Fabi usou, tem muito ser permissivo. Quando você deixa a pessoa te invadir, quando você não põe limite, pronto, você já está sendo submisso, né? Você já está abrindo o campo para o outro, O né? outro está te dominando. Você O já outro está deixou a dominado. situação te dominar, uma pessoa te dominar, né? Porque às vezes não é um indivíduo, é uma situação, Eu tenho né? nervoso, como você usou o exemplo, né? Um Eu sou problema, nervosa demais. Você né? passou, Às vezes né? é um problema que você está vivendo ali, aí você deixou aquilo dominar você, né? É. Então você está sendo submissa àquele problema, justamente vivenciando somente aquele problema nesse sentido. Então, são todas essas reflexões, né, que a gente traz aqui, que a gente levanta, justamente para quem está aí do outro lado, quem está querendo aí, eu tenho esse problema, realmente eu tenho problema de aprovação, de aceitação, o que for, começar a refletir e a olhar realmente para si e a perceber quem que realmente eu sou, como é que eu funciono, né? Quem sou eu, na verdade? O que eu gosto? O que eu não gosto, né? E aí você começa a entender basicamente, né, profundamente, eu acho que uma terapia ajuda muito, gente, muito mesmo, por experiência própria, não só, eu acho que meu, mas de todas as que estão Com aqui, né? certeza. Uhum. É fundamental, porque sozinho você vê o básico. Você vê o básico, você É sabe, só o porque que as está na respostas, superfície, né? Você não as consegue respostas estão aprofundar. aqui. Ninguém vai te dar, né? Nenhum terapeuta vai falar para você, não, mas eu já identifiquei que você é assim. Não vai dizer, né? Quem vai dizer vai ser você. Você que vai dizer, né? Então ele só vai traçar ali, vai perceber e te devolver, ou seja, devolver a sua própria resposta, Isso em né? terapia de fala, né, Fabi? Deixa bem claro que ou psicanálise ou psicologia, que seja, né? Mas a terapia da fala é muito importante para você ativando o teu autoconhecimento, né? Se trazendo para a consciência primeiro, né? Exatamente. Então, aí você vai percebendo. E aí a gente quer chegar à conclusão é que essa a gente vai estar sempre entrando, batendo a mesma tecla do autoconhecimento, mas é porque ele é essencial para tudo. Então, a gente traz aqui N temas, vários temas, mas que todos eles acabam indo para o mesmo lugar, do autoconhecimento, porque é inevitável. Inevitável. É algo como se fosse a sua vida. Viver, né? Autoconhecimento é viver, sabe? Então, a aprovação, a aceitação, ela vem desse lugar, né? Que é como indivíduo, como você é, como sua essência, como que você está ali agindo e sendo, né? Dentro da sociedade. Preciso E aí, pertencer, ok, mas de que forma, né? Com a minha individualidade, né? Com os meus talentos. exatamente. Então é isso, né? Vamos lá, vamos curtir aqui pra gente, todos os ouvidos aqui, para essa contribuição nesse bate-papo, né? Isso aí. É isso aí. Coloquem Esperamos suas perguntas vocês. aí, gente. Um beijo. Beijo, até a próxima.